Gênesis capítulo 6. Agora, só os demais textos depois eu peço a gentileza para você acompanhar aqui no telão, para que a gente ganhe um tempo aí. Gênesis capítulo 6, eu quero ler alguns versículos deste capítulo, começando pelo capítulo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Você imagina Deus com o coração cortado? Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Algumas traduções falam que Noé achou graça diante de Deus. Agora vamos para o versículo 14. Versículo 14 diz assim: faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Versículo 17 agora. Esta foi uma ordem que Deus deu para a Noé, né? Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Versículo 17: eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gente, vamos orar mais um pouco, vamos falar com o Pai. Pai Santo, é simplesmente maravilhoso poder estar aqui juntamente com cada um dos irmãos e mais esta celebração. Maravilhoso, Pai, saber que o Espírito Santo está aqui conosco. E eu quero neste momento me colocar aqui, precioso Espírito Santo, como um vaso, como um instrumento em tuas mãos, reconhecendo toda a minha limitação, a minha pequenez e a minha insignificância. Mas eu te peço, por favor, Espírito Santo, use os meus lábios, vivificando cada palavra que sair dos meus lábios. Me ajude a falar não apenas o que o Senhor quer que eu fale, mas do jeito que o Senhor quer que eu fale. E quanto a eles, Espírito Santo, por favor, eu te peço também, leve o coração, a mente totalmente cativa à tua presença. E por fim, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno e contrário que vem para distorcer a tua palavra no coração das pessoas, aquele espírito que ele tem como finalidade trazer a dispersão na mente da pessoa, sabe, Pai, tirar a atenção. Senhor, eu não aceito nenhuma manifestação contrária neste lugar. Nós declaramos os nossos corações e as nossas mentes totalmente cativas à tua presença em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero deixa eu disparar aqui o cronômetro, né? Tá, já esqueci. Bom, eu quero estar falando com vocês sobre esse título que vai aparecer aqui: não abandone a arca. Não abandone a arca. É o título e também o tema que nós vamos estar conversando um pouco nesta noite. Não abandone a arca. E eu já quero usar esse tema para falar sobre a importância da igreja local na vida de um cristão. Tá? Repito, nós vamos usar esse tema, não abandone a arca, para falar sobre a importância da igreja local na vida de um cristão, de uma cristã. O texto que nós acabamos de acompanhar aqui, de Gênesis 6, fala sobre os dias de Noé, os dias em que Noé viveu. E diz no texto que nós vemos que nos dias de Noé, tanto a maldade como também a corrupção havia se multiplicado na face da terra.
não diferente dos nossos dias, né? Sabemos que tanto a maldade como também a corrupção tem se multiplicado, como já estava vacinado aqui pela palavra de Deus. Temos vivido tempos difíceis, tempos onde a Bíblia fala que os últimos dias seriam dias maus. Mas o versículo 6 e o versículo 7 é interessante, que os dias que Noé estava vivendo eram dias tão difíceis que a Bíblia fala que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu de ter criado o homem, e ele então tentou destruir toda a humanidade, todo ser que tinha fôlego, que tinha vida. Mas é muito lindo, irmãos, que no versículo 8 diz que Deus, ele achou graça em Noé, né? Nessa versão aqui fala que Noé, porém, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Olha que bacana. E embora não venha a ser o foco da mensagem, eu já gostaria de registrar uma grande verdade aqui para você. Você sabe o que eu aprendo com esse versículo que diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência? É porque a Bíblia fala que Noé, mesmo em meio a uma geração tão pervertida, corrompida, mesmo em meio a um mundo tão corrupto, tão maldoso, a Bíblia fala que Noé ele não se contaminou. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que, na verdade, o problema do homem, ele não é ambiente, ele é o quê? Residente. Então você vê que às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu me corrompi, eu acabei falhando por conta do ambiente que eu estava indo. É claro que você tem que evitar, né, ambientes que não são apropriados para os cristãos. Mas nós precisamos entender que quando Jesus realmente, o temor de Deus está em nossas vidas, o ambiente no qual nós frequentamos não nos influencia. E uma prova disso foi Noé. Noé estava vivendo num ambiente muito corrupto, um ambiente muito mau, mas ele não se corrompeu. A Noé, a Bíblia fala, Deus achou graça. Deus achou graça. Agora, no versículo 17 e 18 que nós lemos, diz que Deus então, ele chama Noé e faz a primeira aliança para com os homens. Então ele fala: Noé, eu vou fazer uma aliança com você, porque eu vou destruir toda a humanidade, todos os animais, mas eu quero que você providencie uma arca para você se salvar e salvar também toda a tua família, Noé. Então é uma aliança, a primeira aliança que Deus estabelece para com o homem. Agora, pastor, qual é a aplicação disso tudo para a igreja? Irmãos, Deus também tem estabelecido uma aliança com cada um de nós que somos cristãos através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Mesmo nós vivemos num mundo semelhante ao de Noé, corrompido, perverso, Deus ele tem achado graça em nós através de Cristo Jesus. Olha o texto de Mateus 26, 28, está escrito assim: porque isto é o meu sangue. São palavras de Jesus. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então olha só, Jesus ele se tornou o elo da nossa aliança para com Deus. Assim como Deus levantou Noé e fez para com ele uma aliança, Deus também levantou Jesus infinitamente superior a Noé e fez uma aliança para com cada um de nós através de Noé. Mas, irmãos, é interessante que também, assim como Deus, através de Noé, ele preparou uma arca para que os que crescem fossem salvos do dilúvio, através de Cristo Jesus, nós também temos uma arca onde nós podemos nos descansar, refugiar. E essa arca se chama igreja. Igreja, igreja. Pastor, mas eu aprendi que a arca é Jesus. Pode ser também, numa linguagem tipológica, né? Tanto a arca como Noé. Mas eu quero, até dentro da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, que você entenda que Noé, nessa mensagem, é um tipo de Jesus. Agora, essa questão de tipo, pastor, que negócio é esse tipo? O que é tipo? Tipo é quando você acha um personagem ou um evento do Velho Testamento que tipifica o próprio Jesus ou um evento do Novo Nascimento. Agora, o antítipo, no caso aqui de Noé, ele nunca vai ter todas as qualidades que o tipo tem no caso de Jesus. Mas a gente pode ver aqui Noé como um tipo de Jesus e a arca como um tipo da igreja.
Mateus 16, 18, Jesus, o Noé nosso, disse que, ele falou: olha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pastor, a igreja somos nós? Sim, nós somos a igreja, mas nós nos ajuntamos em um lugar como esse. E aí a Bíblia fala que nós nos tornamos casa de Deus. Por exemplo, se você ler depois da tua Bíblia, em 1 Timóteo 3,15, se referindo à igreja, Paulo fala assim, que a igreja, a casa de Deus, é a coluna e esteio da verdade. Então presta atenção, a igreja, ela é a cidade de refúgio para mim e para você. A igreja é o lugar onde Jesus se manifesta para estar nos dando proteção, é o lugar onde Jesus se manifesta para estar nos protegendo. É interessante, se você quiser anotar aí, Números capítulo 35, Números 35, a partir do versículo 9 até o versículo 34, Deus, através de Moisés, ele dá uma ordem. Ele fala assim: Moisés, quando vocês entrarem na terra prometida, eu quero que vocês separem algumas cidades, que chamarão cidades de refúgio. Presta atenção, isso está escrito lá em Números 35, a partir do versículo 9. Agora, qual seria a finalidade da cidade de refúgio? Então Deus falou: Moisés, a finalidade é a seguinte: se alguém matar outra pessoa de uma maneira involuntária, então uma pessoa matou a outra de uma maneira involuntária, ela vai correr lá para a cidade de refúgio, e ali ela vai ficar protegida do vingador de sangue. Quem que é o vingador de sangue ou do sangue? É aquele ente querido da pessoa que foi morta. Então imagina que o rapaz matou o outro e a família não sabia, talvez não soube que foi involuntário, falou: vou matar também ele, porque a lei era assim, olho por olho e dente por dente. Mas então, se essa pessoa estivesse na cidade de refúgio, diz a Bíblia que essa pessoa não poderia entrar naquele lugar, porque ali essa pessoa estava protegida contra o vingador de sangue. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que numa tipologia também, a cidade de refúgio, sabe o que é? É a igreja. É a igreja. Então o que acontece? Deus, ele estava tanto dentro quanto fora da cidade de refúgio nos dias de Moisés, porque Deus é onipresente. Mas se a pessoa que cometeu o homicídio estivesse fora da cidade de refúgio, Deus não estava se responsabilizando por essa pessoa. Mas se ela estivesse dentro, aí o vingador de sangue não poderia tocar. Irmãos, nessa tipologia, sabe quem é o vingador de sangue? É o diabo, é o Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E todas as vezes que ele mira para você e para mim, e vê que nós não estamos inseridos, não estamos envolvidos, nós não pertencemos ao corpo de Jesus, à igreja de Jesus, nós estamos fora da cidade de refúgio. Então nós estamos expostos aos ataques malignos. E você vê como que isso é verdade. Muitas pessoas que saem da igreja, abandonam a congregação e começam a acontecer tantas coisas ruins. A pessoa fala: por quê? Porque saiu da cidade de refúgio. Mas quando nós estamos aqui dentro da cidade de refúgio, a promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o vingador fala assim: eu vou pegar o Ney. E Jesus se posiciona e fala: na cidade de refúgio não, porque lá eu é quem reino naquele lugar, eu reino sobre o meu povo, você não tem autoridade, diabo. É muito bonito essa tipologia. Agora, irmãos, é muito triste saber que muitas pessoas estão descontentes com as igrejas locais. Porque uma coisa, veja bem, é uma pessoa, já aconteceu comigo, por isso que hoje eu estou aqui servindo uma igreja. Está numa determinada igreja, você entende que acabou o teu tempo ali, você sai debaixo da bênção, o pastor ora, te abençoa, fala: pastor, olha, eu fiquei aqui servindo, mas mudaram algumas coisas, eu entendo. Até é muito bonito, isso pode acontecer. A gente sempre fala sobre essa questão de lealdade em relação ao ministério, mas pode acontecer. Uma coisa é isso, né? Acontecer isso. Outra coisa é a pessoa falar assim: mas eu não preciso de negócio de igreja, eu estou chateado com as igrejas, não existem mais igrejas boas, todas as igrejas são ruins, sempre tem problema, então eu não quero mais igreja. Sabe o que você está falando? Eu não quero mais ficar dentro da cidade de refúgio, porque toda igreja tem
podemos ser assim. Se você quiser anotar aí, 1 Coríntios 11:22, nós somos alertados pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que nós não devemos menosprezar a igreja de Deus. Depois você confere na tua casa, 1 Coríntios 11:22. Porque, irmãos, com defeitos ou sem defeitos, a igreja de Jesus é a arca que nós temos para nos proteger contra o vingador, contra o diabo, contra o mal. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender a importância da igreja local em nossas vidas. Pastor, mas nós temos aprendido que nós somos a igreja. É verdade que nós somos a igreja, mas a Bíblia diz que nós somos igreja porque somos vários membros que constituímos um corpo de Cristo. Então aqui nós somos igreja. Quem está na presbiteriana, na assembleia, na amor e cuidado, na quadrangular, somos igreja de Jesus, uma igreja universal. Mas nós temos que estar, nós precisamos nos reunirmos como corpo de Cristo. Porque se eu tirar, por exemplo, um membro aqui do meu corpo, eu falo, olha, eu vou tirar o meu dedo aqui do meu corpo, o que vai acontecer? Esse dedo que eu tirei do meu corpo, ele de fato ele era membro do meu corpo. Só que como eu tirei ele, qual que é a tendência dele? Ele vai apodrecer, ele vai morrer, porque ele não mais pertence a este corpo. Assim é quando uma pessoa ela menospreza essa questão de cobertura espiritual, de estar inserido dentro de uma igreja. Igreja, irmãos, presta atenção, igreja não foi feita para você frequentar. Tem gente que fala assim, né? Aí eu frequento a igreja A, a igreja B. Não, a gente frequenta a lanchonete, o restaurante, a gente frequenta o estabelecimento público. Igreja, nós pertencemos como uma família local. Quantos entendem? Agora eu quero falar, na segunda parte dessa mensagem aqui, sobre algumas verdades sobre a arca de Noé, que se aplica à igreja. Algumas verdades que a gente vê que certamente aconteceu lá na arca que Noé construiu e que também se aplica à igreja, num contexto de igreja local. A primeira verdade é essa daqui. Dentro da arca de Noé havia problemas e conflitos para ele superar, para Noé superar. Então é claro que dentro da arca que Noé havia construído e que ficou naquele lugar por muito tempo, havia problemas e conflitos que tanto Noé quanto as demais pessoas que estavam naquela arca, eles precisavam aprender a lidar com essas situações. Então veja bem, segundo a Bíblia, foram 8 pessoas que estavam dividindo por 150 dias, irmãos, o espaço, o alimento e as tarefas dentro daquela arca, porque a Bíblia fala que a arca ficou 150 dias antes dela repousar em terra. Então foram 150 dias com 8 pessoas dividindo o mesmo espaço, os alimentos, as tarefas. Agora olha aqui para mim, você acha que nunca houve uma confusão entre Noé e um dos seus filhos, entre um dos filhos e a cunhada? É claro que houve. E o pior, né, como eu disse aqui pela manhã, você sabe que quando a gente leva essa questão de igreja como família, presta atenção, o que acontece na família local? O que acontece? Se você tem um problema com a tua família, às vezes você vai lá, eu vou sair um pouco, vou arejar minha cabeça, vou pescar, não é assim? Mas ali não tinha jeito. Se houvesse uma confusão ali, imagina que o filho ficou bravo com Noé. Ele falava assim, eu estou com o saco cheio, sabe uma coisa? Eu vou embora. Ele falou, onde você vai? Não tinha jeito, era tudo água. Eu brinquei aqui na manhã, lembra quando você era criança, que você ficava emburrado com o pai, com a mãe, falava, sabe uma coisa? Eu vou embora. O pai falou, vai, pode ir. Aí pegava a trouxinha lá, daqui a pouco eu não vou ficar por aqui mesmo. Então, nós precisamos entender que a igreja é como a arca. Irmãos, há problemas. Agora veja bem, qual que é a aplicação? Hoje, uma igreja local, irmãos, é inevitável. Sempre vai haver desentendimento, sempre vai haver atitudes de hipocrisia, de fingimento, de falsidade, de confusão. Agora, nós precisamos vencer essas coisas como uma família. Nós precisamos vencer. Eu acredito que uma coisa muito importante também, presta atenção, é a gente saber
discernir entre as atitudes erradas das pessoas e a verdadeira identidade da pessoa em Cristo Jesus. Porque não é porque uma pessoa teve dentro da igreja um irmão em Cristo, ele teve uma atitude talvez grossa, ele teve uma atitude de hipocrisia, de fingimento, talvez uma atitude muito ruim, que você vai tatuar isso na vida dele e falar: esse irmão é hipócrita, esse irmão é isso. Não, você está fazendo tudo errado, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou confundindo uma atitude com a identidade dele em Cristo Jesus. Eu disse aqui pela manhã que outro dia eu estava ouvindo um pouco sobre a biografia de John Hyde, grande homem de Deus, grande homem. O John Hyde era um homem tão de oração, um homem tão espiritual, que diz a biografia dele que ele não jejuava no sentido da palavra como nós jejuamos. Você sabe por que John Hyde ele jejuava? Porque ele não sentia fome. Simplesmente as pessoas falavam: vem comer. A fome por Deus dele era maior do que a fome física. E certa feita, diz lá a biografia dele, que ele estava orando por um pastor. E quando ele estava orando por esse pastor, ele lembrou de alguns defeitos que esse pastor tinha. Esse pastor, a igreja estava muito ruim, a igreja estava indo de mal a pior, o pastor estava meio caído, e ele começou a levar diante de Deus os defeitos desse pastor. E quando ele foi levar o defeito, diz a biografia que ele sentiu algo batendo na boca dele, tapando a boca dele, e falou: olha, cuidado que você fala do meu servo, cuidado que você fala do meu servo, ele é o meu filho, ele é o meu filho. E ele ficou assim, ele falou: mas eu ia orar algumas verdades. Ele falou: olha, veja bem, ele falando na biografia, Deus falando para ele: olha, o que você acha que é verdade diante dos teus olhos humanos é uma mentira, porque o que você está vendo nele, desses defeitos, é apenas a humanidade dele, mas eu estou na vida dele também. Então, ao invés de você ver os defeitos e orar pelos defeitos, eu quero que você ore pelas qualidades desse homem. Olha que lindo. E diz que ele fez isso, e Deus, ele visitou a comunidade, a igreja desse pastor de uma forma poderosa. Então a gente precisa entender, irmãos, que uma verdade que a gente aplica em relação à arca na igreja local é que a igreja sempre vai ter conflitos, e nós precisamos superar isso, porque a igreja é composta de não é? Esse problemático, esse prostituta, esse homossexual, esse não sei o que, e nós somos igreja de Jesus. Com ou sem os defeitos, nós somos igreja. Nós somos igreja. Outra verdade que nós aqui aprendemos também, a segunda verdade: só dentro da arca Noé poderia preservar sua vida e de sua família. Isso é uma verdade, porque fora da arca, irmãos, só havia destruição e desespero. E hoje não é diferente, é só dentro da igreja local, dentro da arca, que nós podemos verdadeiramente encontrar a segurança, a proteção de Jesus, porque lá fora é só destruição. Talvez você fale: pastor, mas Jesus não está lá fora também? Gente, Jesus, na tua onipresença, ele está em todos os lugares, mas aonde ele se manifesta é na igreja, é na arca. Deus, ele estava em todos os lugares, até no dilúvio, mas aonde ele estava se manifestando, trazendo vida, trazendo proteção contra a destruição e desespero, era dentro da arca. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Você, nós precisamos ter esse entendimento. Você não consegue ter um relacionamento com Jesus fora da arca chamada igreja local. Coloca isso aí na tua mente, e eu te provo pela Bíblia, vou te provar pela Bíblia essa verdade. Olha só, Apocalipse capítulo 1, é aquele capítulo onde João teve uma visão de Cristo glorificado, e no versículo 12 e 13 está escrito assim: olha o que João viu: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem. Agora olha o versículo 20, que tem ali a revelação dessa visão. Os 7 candeeiros são o que, igreja? São as 7 igrejas. Então olha aqui para mim. Diz a Bíblia que João, ele tem uma visão de alguém semelhante a um filho do homem, que nós sabemos pela Bíblia que era o próprio Jesus. Agora, aonde é que Jesus viu Jesus? No meio dos 7
Não tem. Está aqui. No meio dos 7 o quê? Candeeiro é o que, igreja? Igreja. Então, com defeitos ou sem defeitos, se você, se eu, se nós queremos ver Jesus, nós temos que estar aqui, olha, no meio dos 7 candeeiros, onde Jesus se manifesta. É na igreja. É na igreja. A Bíblia não fala que João viu Jesus fora dos 7 candeeiros. O Espírito Santo ele pode agir lá fora e ele age, mas é aqui que o Espírito Santo se manifesta. É por isso que nós temos que entender uma verdade. É uma verdade, irmãos. Só dentro da igreja que nós estamos livres das destruições, livres do desespero que nós temos nesse mundo. Por exemplo, nós tivemos aqui um culto terça-feira que o céu estava muito baixo, como hoje. E teve até um irmão que comentou, falou, é um daqueles cultos que a gente não quer que acabe. Por quê? Porque é aqui que Jesus se manifesta. É claro que Ele está em você. Você vai sair daqui e vai levar Jesus na intensidade das pessoas lá fora. Mas é aqui, é aqui. A igreja local continua sendo a arca que Jesus se manifesta e que salva. A terceira verdade, olha só, dentro da arca, Noé tinha que suportar o cheiro terrível das fezes dos animais, mas fora da arca cheirava morte. E isto é outra verdade. Então você começa a analisar, irmãos, talvez eram centenas de animais ocupando um pequeno espaço, compartilhando aquele pequeno espaço com 8 pessoas. Então o cheiro ali deveria ser muito forte, de fezes, não é verdade? Dos animais que eles tinham que limpar, jogar aquilo para fora da arca. Mas e fora da arca, como estava o cheiro, pastor? Aí era pior, porque eram talvez milhares ou milhões, eu não sei quantas pessoas habitavam o mundo naquele momento, mas talvez centenas de milhões ou milhões de pessoas mortas, animais mortos, cadáveres fedendo, cheirando. E qual que é a aplicação disso para nós hoje, irmãos? Hoje não é diferente. A verdade é que às vezes, não é sempre, mas às vezes nós temos sim que lidar com o mau cheiro da ingratidão dentro da igreja, do desprezo, o mau cheiro da hipocrisia, do fingimento. Nós precisamos dar com esse tipo de atitudes. Não são as pessoas são preciosas demais, mas são atitudes que a gente precisa lidar. E o cheiro às vezes é ruim, às vezes incomoda o cheiro, mas lá fora no mundo o cheiro está pior. Lá está pior. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez você pode ser uma pessoa, como eu também posso ser, que às vezes eu também exalo um mau cheiro com atitudes erradas, mas não significa dizer que nós somos esse mau cheiro. Significa dizer que nós somos homens ainda, estamos nesse corpo e às vezes nós erramos, nós falhamos. Mas você sabe, as boas novas que eu te trago é esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Olha o que a Bíblia fala: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, para os que se perdem no caso, mas para aquele que se salva, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas que tem dono. Olha aqui para mim, deixa eu falar um pouco para você sobre esse texto. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está falando para a igreja de Coríntios, que era uma igreja muito problemática, era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha divisão, inveja, que tinha imoralidade, mas Paulo ele consegue enxergar com a ótica divina, a ponto de ele mesmo falar ali pelo capítulo 4, 5, que nós não temos que enxergar as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui, ele pelo Espírito, ele fala assim: porque para Deus, ele inclui toda a igreja, nós somos o bom perfume de Cristo. Olha, não importa se para alguns irmãos seu de fé você não tem nenhum valor, você é um hipócrita, você é um mentiroso, você é uma pessoa talvez descrente. Não importa se para as pessoas lá fora você não é tudo isso que você acha. O importante é que a Bíblia fala que para Deus você é o bom perfume de Cristo. Isso é importante demais. Isso pode aplaudir Jesus. Irmãos, eu amo demais isso, porque eu aprendo o que define quem realmente eu sou. Não é
se for a opinião de Deus, e a opinião de Deus a meu respeito e a teu respeito, com as nossas atitudes erradas, é que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Então deixa eu dizer para você, que está aqui, o Espírito Santo está falando com você, talvez você entrou aqui trazendo uma frustração, uma decepção no teu coração em relação à igreja. Então você sabe, aqui dentro da igreja, dentro da arca, a gente vai ter que lidar assim com alguns odores estranhos, mas lá fora está pior. E como eu disse pela manhã, às vezes as pessoas saem da igreja, abandonam uma arca muito fácil. E é interessante, você encontra a pessoa e fala, querido, por que você não está mais indo na igreja? Por que você não participa de uma igreja? Ah, pastor, estou cansado, já um monte de vezes, me frustrei, me decepcionei, o irmão falou aquilo, o pastor. Aí você fala, querido, mas você não está no mundo agora? E o mundo não te decepciona assim todo dia? Por que você não sai do mundo? Por que você fica no mundo? Agora não está pior ali fora. Vamos para dentro da arca. Vamos para dentro da arca. Outra verdade, irmãos, a quarta verdade, depois eu vou falar mais uma para concluir. A quarta verdade é que dentro da arca de Noé, dentro da arca, Noé teve que dividir o espaço com animais até o fim do dilúvio. Isso é outra verdade. Existiam centenas de animais que eles tiveram que dividir o espaço com esses animais. Agora, qual é a aplicação disso em relação à igreja local? Eu gostaria que você entendesse que eu não estou chamando aqui ninguém de animal, mas eu quero dizer para você que muitas vezes dentro da igreja a gente tem que lidar sim com pessoas que têm atitudes como a de animais, e muitas vezes nós mesmos temos essa atitude. Mas olha só esse texto de Atos capítulo 20, versículo 29, entenda isso, irmãos. Paulo, ele está dizendo o seguinte para os presbíteros, os líderes dessa igreja: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Irmãos, eu sei que nesse contexto, se você estudar na tua casa, você vai entender também. Paulo não está falando de simples cristãos. Paulo, ele está dirigindo palavras para os líderes, para os presbíteros das igrejas, tá? E ele está dizendo que depois que ele partisse, entrariam no meio dele alguns lobos cruéis, alguns lobos. Agora, irmãos, nós sabemos que também no nosso meio, muitas vezes, muitos se levantam com atitudes de lobos, de animais, umas atitudes estranhas. Não só a questão de liderança, mas questão de irmãos. Mas é como eu disse, nós precisamos entender que isso vai acontecer. Paulo, pelo Espírito, já falava isso, vai acontecer. Ele não está dizendo que pode acontecer, ele falou, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Agora, o que eu preciso entender? Vai ser assim até o dia da consumação do século. Se você quiser anotar e ler na tua casa depois, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, Jesus ele contou uma parábola do trigo e do trigo e vinho não, do trigo e do joio. E foi uma parábola muito bacana, porque diz a parábola que Jesus contou, que uma certa pessoa plantou, fez uma plantação de trigo, mas quando ele dormiu, o inimigo, que simboliza o diabo, ele foi lá e semeou o joio no meio, ele não viu. E aí quando começou a crescer o trigo, e a Bíblia fala que depois que cresceu e frutificou, você pode conferir na tua versão lá, porque você só começa a ver o joio quando a igreja cresce, porque quando tem um ou dois, você conhece ali, mas tem uma hora que você não tem mais como controle de quem é trigo, de quem é joio. E diz a parábola de Mateus 13, a partir do versículo 24, que quando o trigo começou a crescer e frutificar, um dos funcionários chegou para o dono ali daquela lavoura e falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas está cheio de joio no meio do trigo. Aí ele falou: olha, o inimigo deve ter semeado o joio. Aí o funcionário falou assim: então deixa que a gente vá arrancar esse joio. E aí Jesus conta na parábola que o Senhor falou: não, deixe crescer junto, está lá no versículo 30, deixe crescer ambos juntos até a colheita. Mas por quê? Para que você não venha tirar o trigo junto com o joio. Pastor, o que nós aprendemos com essa parábola? Nós aprendemos que não é o nosso dever ficar julgando na igreja quem é trigo e quem é joio. O nosso dever é amar e servir as pessoas. Esta função de separar o trigo do joio é de Jesus Cristo de Nazaré. No último
último dia vai crescer junto, e no último dia Jesus vai fazer isso. Agora nós não podemos, querido, muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Jesus. Mas um monte de coisa errada na igreja, eu vou fazer isso, para que isso? Não. O nosso dever como igreja local, nessa arca que nós estamos é amar, é servir. Olha o que Tiago escreveu pelo Espírito, gente. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Está escrito assim: irmãos, nós somos irmãos, sim ou não? Sim, temos as nossas diferenças, nós não somos perfeitos, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, ele fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então a Bíblia fala que nem o meu próximo eu posso julgar, quanto mais o meu irmão. Que Jesus Paulo lá em Romanos 14, ele vai dizer que se ele estiver em pé ou caído, é de Jesus. Então nós precisamos entender, a cadeira de juiz já está ocupada por Jesus Cristo de Nazaré, e a nossa função como igreja não é julgar os irmãos, o comportamento, as atitudes, é amar e pelo Espírito de Deus instruir as pessoas. Isso aqui é o que a Bíblia está ensinando, olha só. Até o fim vai ser assim. Não existe uma igreja perfeita, irmãos. Não existe uma única igreja perfeita. E para mim encerrar, a quinta verdade: só dentro da arca estamos livres dos efeitos das tempestades destruidoras. Só Moisés, eu acho que de vez em quando eu até falei Moisés, que eu confundo, né? Mas o Noé, olha só, que interessante, só dentro da arca, Noé e sua família estavam livres dos efeitos das tempestades destruidoras. Na verdade, dos efeitos não, está até meio errado isso aí, porque o que acontece? Fora da arca, presta atenção que eu estou terminando, fora da arca, havia o que, irmãos? Vento, tempestade, trovão, relâmpago, o negócio estava muito feio, chuva, 40 dias, 40 noites chovendo muito. Agora, na verdade, dentro da arca, os efeitos da tempestade, eles também sentiam. Mas o que acontece? A destruição não estava acontecendo dentro da arca. Eu quero que você entenda agora. Eu estou quase fechando essa palavra. Porque talvez tudo o que eu falei, você fala, pastor, pois é, mas é como o senhor falou no começo, eu acho que essa arca seria Jesus. Deixa eu dizer para você. Por quê? Não havia destruição dentro da arca. Será que só por conta daquela arca que foi construída? Não é. Você pode ter uma certeza absoluta que se Noé não estivesse dentro daquela arca, a arca também iria afundar. Porque a aliança que Deus tinha feito com Noé, ou com todas aquelas pessoas, era através de Noé, era por conta de Noé. O que eu quero dizer para você? Você não está protegido da destruição aí fora apenas porque você está dentro de uma igreja local. É porque dentro da igreja local está Jesus Cristo de Nazaré, querido. É por isso que a tempestade não pode afetar. Você pode até sentir os efeitos. Você vê que aí fora está acontecendo um monte de coisa ruim, e às vezes por nós estarmos lá, nós sentimos o efeito, mas essa tempestade, ela não pode nos atingir. Por quê? Porque nós resolvemos edificar a nossa casa sobre a rocha, e não tem tempestade, e não tem destruição que possa nos alcançar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos dentro de uma arca, e nós estamos protegidos. Aleluia. Aconteceu isso com Noé. Eu quero concluir dizendo algo para você. Com defeitos ou sem defeitos, a igreja continua sendo a nossa cidade de refúgio. Por isso, não abandone a arca. Não abandone. A arca é única. Não existia 1000 arcas no tempo de Noé. Foi uma arca. Hoje a única arca é a igreja. Ela se reúne em vários lugares. Você pode escolher. Não, eu quero essa. A arca é única, mas é nesse lugar que eu quero estar. Mas você tem que estar dentro da arca.
A arca é o lugar de refúgio. Eu gostaria que você se colocasse em pé. O pessoal limpando aqui, por gentileza, o altar. Nós vamos ter a apresentação daqui a pouquinho das crianças. Mas antes, eu gostaria que você se colocasse em pé. Salmos 27, versículo 4 e 5, irmãos. Olha só, acompanhe aqui no telão. Olha o que o salmista Davi, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aniquilar no seu templo, e inquirir, no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então Davi, ele manifesta esse desejo de estar sempre na casa do Senhor. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor. Por quê, Davi? Pois no dia da adversidade Ele me guarda, Ele me protege. E é aqui que você encontra esse lugar.